E com isso nós vamos então pensar que nós temos o advento do cristianismo, né, ou da cristandade, visto como a realização de um plano determinado por Deus, providencialmente, e acontecimentos interpretados dentro de uma epifania, né, que é uma manifestação de Deus, de forma progressiva, visando, num tempo, uma promessa, tanto de um início, porque a história tem o seu início dentro da visão providencial de Deus, e ela tem um definitivo também. A história se integra, então, numa grandiosa percepção teológica, no tempo e no espaço, num cosmos, num mundo. Aí nós podemos lembrar da Cidade de Deus, de Agostinho, né? Santo Agostinho, no século IV, quando ele escreve. E também em toda a Idade Média. Acontecimento prevalecendo, modelos providencialistas e teológicos e teleológicos. As de histórias sem espaço para contingência ou acaso, ou seja, tudo veio dentro de uma presença divina. Podemos pensar teocrática. Então o homem, ele pensando a filosofia da história, ou pensando a história na filosofia, refletindo, esse homem ele começa a entender aquilo que ele só pode entender mesmo aquilo que ele se insere no meio. Ou seja, o homem pode entender aquilo que ele mesmo faz. E contrapondo a uma ciência histórica em que ele não consegue agregar toda a explicação por causa da funcionalidade e a dinâmica da natureza. O homem não consegue, apesar dele modificá-la. Nós temos um materialismo histórico de Marx, mas a gente não consegue compreender tudo e unificar, e sobretudo separar, criar um juízo moral de uma história pela natureza, sem desligar-se de uma história sagrada, e não conseguimos fazer essa distinção, pensar o mundo sem pensar nesse desenvolvimento da cristandade. Aí nós entramos em três épocas importantes, que é a idade teocrática, divina, né, patriarcal, e nós temos seus representantes sacerdotais. Nós temos um momento em que a história, os embates, guerras, uma aristocracia, uma arbitrariedade, o poder, né, a violência que vai levando ao crescimento e desenvolvimento, tudo base numa conveniência, até de sobrevivência. E nós temos também uma idade humana razoável, moderada, em que podemos ver a história como um processo de produção progressiva, mantendo uma visão prudencialista, porém não tão separada e determinante, mas ela articulada e presente numa história, com a história que o homem também ele entende porque ele produz. E dentro dessa dimensão, o que nós podemos pensar acerca da fé? Dentro daquilo que a ciência traz, ela exige fé, ela exige confiança. A fé, ela se firma em promessas e ela é direcionada a um Deus criador. Mas a crença, ela está fundamentada em razoabilidade, uma plausibilidade daquilo que é possível dentro de uma conexão sistêmica ser integrado e funcionar de maneira que podemos ver resposta em função das combinações